Mateus capítulo 23, versículo 12 ao 15, que diz assim: E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixai entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorai a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Agora vai para o versículo 33, todo mundo junto, dizendo assim, versículo 33, aí mesmo. Glórias a Deus, glórias a Jesus, e glórias ao Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? De novo. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Glórias a Deus. O ser humano deveria pensar mais na vida e principalmente na salvação de sua alma. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro de Mateus, nós entendemos o recado que Jesus está dando. No primeiro versículo está bem claro. Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Ninguém vai escapar da cobrança de Deus, nessa vida e do outro lado da vida. Por isso que a Bíblia é bem clara, quando diz assim: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, examine-se, pois, a criança, examine-se, pois, o ancião, para saber se ainda está no caminho. A cobrança de Deus vai vir do menor ao maior, da criança ao ancião de idade. Porque todos serão cobrados por Deus. A nossa vida nessa vida é passageira, mas não acaba por aqui. Após a morte, a vida continua após a morte. Glórias a Deus. Tem gente que diz que morreu, acabou. Mas eu não encontrei referência nenhuma da Bíblia dizendo que morreu, acabou. Pelo contrário. Eu encontrei na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso juízo. Aqui Jesus, no versículo 12, ele começa a dizer: e o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quantas pessoas estão exaltadas por aí? E outra, muitos estão oferecendo o céu, dizendo que todos vão para o céu, enquanto que o comportamento, o pensamento, a maneira de vestir de tais pessoas mostra que essas pessoas não irão para o céu. Elas irão para o inferno. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece o seu pecado e abandona vai ter direito ao reino dos céus. Eu já vi muita gente falar assim: eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso da palavra. É
Bíblia diz que 3 está escrito no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Bíblia diz em João que Deus enviou Jesus ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quando Jesus vem a esse mundo, ele diz que ele é o Verbo vivo de Deus. Quer dizer o quê? Que Jesus e a Palavra de Deus são um só. Mas aqueles que muitos estão exaltados não querem mais reconhecer a Palavra de Deus. Eles não querem mais se humilhar para o Criador e abandonar os seus pecados. Quer dizer, hoje, na nossa atualidade, a palavra pecado para muitos não se pode mais falar. Para muitos, a palavra pecado, conforme diz na Bíblia, para muitos por aí, até mesmo no nosso meio, criou-se o termo que é preconceito, discriminação, racismo. Aos olhos de Deus, pecado ainda é pecado. A Bíblia diz que Deus vai cobrar a cada um. Cada um será cobrado por Deus. Por isso, enquanto a pessoa está viva, ainda dá tempo para se humilhar, pedir perdão a Deus, se consertar com o Criador, para poder ter direito a morar no reino dos céus. O versículo 3 já diz assim, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Tem pessoa que nem sobe e ainda fica impedindo o próximo de subir. É o que eu sempre digo: salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Quando Jesus começa a chamar a atenção dos escribas e fariseus, é porque esses homens religiosos, eles criaram os mandamentos ao seu próprio pensamento e não conforme a palavra de Deus. Eles estavam tão com a mente cauterizada que eles se apegavam mais à tradição dos homens do que verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou: vocês nem entram e nem deixam o povo entrar. Vocês estão atrapalhando a obra de Deus quando não fala a verdade. Deus está chamando ao arrependimento. E o arrependimento não é só para a membresia da igreja, até para aqueles que estão no altar, que precisa reconhecer que deve verdadeiramente voltar ao primeiro amor, pregar a palavra de Deus, anunciar a verdade como a verdade é. Porque quando acabar o nosso tempo de vida nessa vida, a Bíblia diz que Deus vai requerer conta da vida de cada um de nós. Por isso que está aqui a palavra do testamento. Um recebeu 5, outro recebeu 10. O que recebeu 1 enterrou. O que recebeu 5 granjeou e prosperou. O que recebeu 10 prosperou mais ainda. Mas o que enterrou está dentro. O seu Senhor veio e cobrou a ele. Assim será a vida de muitos que tiveram os dons de Deus. Uns tiveram um dom só, outros tiveram 2 dons, 3. Deus vai cobrar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Assim como naquela parábola do talento. Glória a Deus. Ninguém vai escapar da cobrança de Deus.